Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A retirada de milhares de afegãos por via aérea de Cabul que tentam fugir dos talibãs representa um risco de que possíveis extremistas estejam infiltrados entre os refugiados. Países europeus estão atentos ao desembarque e à lembrança dos refugiados vindos da Síria, incluindo alguns dos autores dos atentados de Paris de 2015, ainda está viva. Milhares de afegãos têm deixado o país para fugir dos talibãs. Mas a retirada de tantas pessoas ligou um sinal de alerta para o risco de que possíveis extremistas ou indivíduos potencialmente perigosos estejam infiltrados entre refugiados. Policiais europeus não se esqueceram da avalanche de refugiados vindos da Síria, incluindo alguns dos autores dos atentados de Paris de 2015. O assunto foi comentado nesta quarta-feira por um porta-voz do governo francês. A França nunca vai escolher entre deveres humanitários e segurança. Sabemos que tais operações não permitem nenhuma frouxidão. E a segurança do povo francês tem sido nossa principal preocupação desde o primeiro dia. Ajudar não é de forma alguma uma carta branca. Cada pessoa, cada caso, cada arquivo é cuidadosamente examinado por nossos serviços. A segurança das chegadas é máxima. Nossos serviços de inteligência têm investigado, interrogado e, se necessário, detido, sem qualquer complacência, todas as pessoas identificadas como potenciais riscos. Na segunda-feira, um dos afegãos retirados de Cabul foi detido com suspeitas de ligação com o Talibã. Do outro lado do Canal da Mancha também há preocupação. O secretário de Estado das Forças Armadas Britânicas, James Heap, disse à BBC que há pessoas tentando aproveitar a situação para entrar no Reino Unido e causar danos. A Alemanha identificou alguns casos de pessoas com antecedentes criminais entre os recém-chegados e a Dinamarca informou ter reconhecido entre os retirados 2 pessoas proibidas de retornarem ao país europeu. No topo de uma montanha íngreme no Vale do Pandjshir, que já foi um local de resistência a invasões no passado, forças anti-talibãs treinam com metralhadoras pesadas em meio à possibilidade de confrontos. Forças anti-talibãs se preparam para possíveis combates no Vale do Panjshir. A Frente Nacional de Resistência, composta por milicianos e antigos membros das forças de segurança afegãs, treinam com armamento pesado, como lança-foguetes, morteiros e fuzis de assalto. O Vale do Panjshir, localizado a 80 quilômetros a nordeste da capital Cabul, é um símbolo no Afeganistão por ter resistido a invasões do passado. Entre os anos de 1996 e 2001, durante o antigo governo talibã, Panjshir foi uma das poucas regiões que o grupo fundamentalista não conseguiu controlar. No passado, derrotamos o Talibã em seu controle no norte, em Parvan, Kapisa e Daman. Eles tiveram que recuar. Desta vez, vamos permanecer firmes contra o grupo com o mesmo poder e força. Nós mandaremos os insurgentes de volta para seus mestres com os rostos sujos. Vamos esfregar o rosto deles no chão, faremos com que os líderes deles fujam. Um porta-voz da Frente de Resistência Nacional disse à France Press que o movimento estava pronto para qualquer ataque do Talibã, mas também para negociar a entrada em um governo representativo. A preparação militar e os suprimentos de armas e munições que a frente pode ter armazenado no vale nos últimos tempos são desconhecidos. Um de seus líderes, Ahmad Massoud, reconheceu que suas reservas vão se esgotar rapidamente e não seriam suficientes para um cerco de vários meses. E uma nova vida parece emergir no Afeganistão após a tomada do poder pelo Talibã. No momento em que fotos com rostos de afegãs aparecem borrados em salões de beleza, a chanceler alemã Angela Merkel defende o diálogo com os fundamentalistas islâmicos para tentar garantir que os avanços conquistados nos últimos 20 anos não sejam perdidos. As afegãs voltaram a perder seus rostos em Cabul, ao menos simbolicamente. É que as fachadas de salões de beleza da capital, que estampam fotos de mulheres do Afeganistão, surgiram desfiguradas. A ação ocorre no momento em que o Talibã assume um novo governo no país e parece ameaçar 2 décadas de conquistas de direitos civis, entre elas o fim do uso obrigatório da burca pelas afegãs. Nessa quarta-feira, a chanceler Angela Merkel defendeu o diálogo com os fundamentalistas islâmicos para que nenhuma violência ou ideologia possam deter a aspiração à paz e à justiça.
Nosso objetivo deve ser preservar o máximo de conquistas e mudanças no Afeganistão nos últimos 20 anos. É o que a comunidade internacional deve conversar com o Talibã. Além dos direitos conquistados por mulheres que também passaram a frequentar universidades, Merkel também destacou que após a derrocada do primeiro governo talibã em 2001, quase 70% dos afegãs passaram a ter acesso à água potável. Com isso, a mortalidade infantil caiu pela metade no país. Os talibãs ainda não formaram o governo nem anunciaram leis, mas tentam convencer a população de que mudaram e que o novo regime será menos brutal que o assumido entre 1996 e 2001. A Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou a reativação de uma política migratória apoiada pelo ex-presidente Donald Trump, que obrigava os solicitantes de asilo a esperarem no México pela audiência nos tribunais. A medida representa um forte revés para o presidente democrata Joe Biden. Após o estouro da crise no Afeganistão, o presidente americano Joe Biden parece sofrer um novo e forte revés político. Depois de passar por várias instâncias judiciais, o governo de Biden solicitou à Suprema Corte a suspensão da reinstalação do programa, mas a ordem não assinada foi negada pelo máximo tribunal americano. O Departamento de Segurança Nacional de Biden disse que lamenta a decisão. Grupos de proteção dos direitos dos imigrantes também se opuseram à ordem da Suprema Corte. Impulsionada pelo ex-presidente Donald Trump, o programa Fique no México permitiu que dezenas de milhares de solicitantes de asilo, em sua maioria da América Central, fossem enviados de volta para a fronteira com o México enquanto aguardavam o resultado de seus processos de entrada. Um membro da organização Refugees International classificou a decisão da máxima corte como, no mínimo, cruel. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana recuou 0,96% e encerrou o dia cotada a R$ 5,211 na venda. Um bombeiro que atuou nos resgates após os atentados de 11 de setembro de 2001 se pergunta até hoje se poderia ter feito mais para ajudar as vítimas nas ruínas do World Trade Center em Nova York. Passaram-se 20 anos, mas o especialista em resgates Luiz Eduardo Marulanda ainda fica com a voz embargada ao lembrar dos seus dias nas ruínas do World Trade Center após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Y es la pregunta, por ejemplo, que me hacen mis hijos, que me hacen mi esposa, es eso. É a pergunta que meus filhos e minha esposa fazem, o que você sentiu, o que sente agora. Mas a dúvida é saber se poderíamos ter resgatado muitas pessoas, mas não pudemos. De saber que pudimos haber rescatado mucha gente, pero que no pudimos. A dor ainda está viva para este colombiano entrevistado pela AFP em 14 de setembro, quando emergiu do Marco Zero às 2 da manhã sob uma salva de palmas, após passar mais de 40 horas procurando sobreviventes. E depois, por videoconferência, quase 20 anos depois, em sua casa em Bogotá, onde ainda se questiona se poderia ter feito mais para ajudar. Quando os extremistas islâmicos sequestraram e jogaram 2 aviões comerciais contra as Torres Gêmeas, Marulanda estava em Nova York, por acaso, para fazer um curso de instrutor de bombeiro e comprar ambulâncias para a Cruz Vermelha colombiana. Ele chegou ao sul de Manhattan para se oferecer como bombeiro voluntário pouco após as 9 da manhã de 11 de setembro, antes do colapso brutal das torres, e só sairia dali 90 dias depois, carregando 45 quilos de equipamentos, incluindo cilindro de ar comprimido, facão, pedaços de mangueira, bocais. Luiz foi um dos primeiros que tentou entrar na Torre Norte para evacuar pessoas enquanto as primeiras unidades dos bombeiros chegavam. Mas a confusão de pessoas desesperadas não permitiu. Se tivesse entrado, seria mais uma das vítimas do desabamento do prédio. O bombeiro, hoje com 57 anos, precisou buscar ajuda psicológica porque tinha pesadelos com a tragédia. Pero eso me dolió mucho. Aquilo me machucou muito, não pelas coisas materiais, não pelo monumento que eram as Torres Gêmeas, mas por causa das pessoas e das histórias delas.
y las historias de las personas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.